Salmos capítulo 51. Quero que você deixe sua Bíblia aberta durante toda a exposição do texto bíblico. Nós vamos ler aqui, a gente vai dar lugar em nome de Jesus. Você vai abrindo aí enquanto eu vou bebendo uma água. A partir do versículo de número 1, nós vamos ler até o versículo de número 12. A palavra de Deus diz o seguinte: para o mestre de música, Salmo de Davi, escrito quando o profeta Natã veio falar com Davi, depois que este cometeu adultério com Batseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor. Por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados, e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação, e sustenta-me com um espírito pronto a obedecer. Então ensinarei os teus caminhos aos transgressores, para que os pecadores se voltem para ti. Até aqui, feche seus olhos, curva sua cabeça, vamos orar durante um momento. Pai, estamos diante da tua palavra, Senhor. A tua palavra, ela é a voz do Espírito. O Espírito Santo já tem falado durante todo esse culto, Senhor. Mas eu peço que agora, por meio do meio mais certeiro e infalível que nós temos, de que o Senhor está falando, por meio desse meio que é a tua palavra, o Senhor fale a cada coração, Senhor. Tem gente que está aqui e eles vieram a esse culto com uma forma de dar uma última chance para Deus, dizendo que, olha, eu estou para desistir da minha vida. Tem pessoas aqui que estão frias espiritualmente. Tem pessoas aqui, Senhor, que caíram em pecado e estão sem forças. Tem pessoas desanimadas, tem pessoas abatidas, mas eu creio que a tua palavra, Espírito Santo, o caminho que o Senhor vai apresentar hoje é suficiente. Por isso, não nos permita, no meio de tantos ruídos, a gente perder a sua direção. Não, Senhor, fale claramente. É isso que pedimos, na autoridade do nome de Jesus. Amém, amém e amém. Povo de Deus, o título do sermão nessa noite é O Caminho da Pureza. Irmãos, é muito fácil eu e você, nós sairmos de um evangelho que é simples. O evangelho, ele é complexo, mas a nossa prática, sabe como é que ela é? Simples. Jesus disse que aqueles que vão herdar o reino de Deus é como uma criança. Irmão, você já viu uma criança adorando a Deus? É algo tão puro. Ela não duvida que se Deus quiser aparecer na frente dela a qualquer momento, Deus vai aparecer. A criança não duvida da palavra de Deus, ela simplesmente ouve aquilo que é complexo, embora ela não entenda tudo. Ela simplesmente é pura e tenta viver isso na prática. A verdade é que é muito fácil a gente perder esse coração. Sabe por quê? Eu estou falando aqui para pessoas que talvez não são cristãs, e outras pessoas que já são crentes há muito tempo. E sabe, como crente, sabe o que é possível acontecer com a gente? Se a gente buscar um registro
da pureza do nosso coração nos últimos meses e estações, sabe o que a gente pode perceber? Que talvez o nosso coração não está mais batendo por Deus da mesma maneira que batia antes. Que a gente está num lugar de tanta complexidade. Não, Deus, olha, o Senhor falou, mas eu acho que é mais assim. Não, eu gosto de Deus, eu gosto de buscar a Deus, mas isso não é uma prioridade. Irmão, infelizmente, tem gente aqui que está perdendo o seu coração. E o pior disso é que é um passinho de cada vez. É um degrauzinho todo dia. Que a pureza do nosso coração, ela é negociada. Jesus disse, olha, bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Nós precisamos voltar para esse lugar de pureza. E pureza não é algo místico, não é algo metafórico. Alguém que é puro de coração, ele vai diante de Deus e ele não tem basicamente nada para oferecer a Deus. Ele não tem mal nenhum nas mãos, mas ele também não tem bem nenhum. Isso é uma pessoa pura. Ele não tem mal nenhum na mão porque ele está vivendo de acordo com o que a palavra de Deus manda ele viver. Ele vive em santidade e ele repetidamente se lava e ele vive esse lugar de santidade. Mas ele não tem bem nenhum também, porque ele entende que até aquilo que tem de bom nele é Cristo nele e não ele na força dele. Isso é uma pessoa pura de coração. É alguém que chega diante de Deus e não tem malabarismo, não tem nada para poder equilibrar, não. Ele é simples e direto. Alguém puro de coração, ele não está escondendo nada de Deus e nem do próximo. Irmãos, isso é um pouco complicado, porque por vezes a gente talvez peca, faz algo contra alguém, e sabe qual que é a verdade? É como se a nossa mente tivesse uma amnésia, de como se Deus não estivesse vendo. Irmão, deixa eu te falar, talvez você está escondendo coisa de gente dentro da sua casa. Você está escondendo problema e coisa que você está vivendo para gente que está aqui dentro da igreja. Você está tentando esconder coisa e varrer para debaixo do tapete diante de Deus. Irmãos, existe um lugar de pureza que Jesus chama de bem-aventurados, ou seja, mais do que felizes. Irmãos, o Espírito Santo estava gritando para mim, porque existe um caminho de pureza que ele é seguido de felicidade por quem escolhe segui-lo. Deus quer renovar uma alegria espiritual de saber que o caminho que a gente está trilhando é um caminho puro. Nós não estamos escondendo nada de ninguém. Sabe por quê? Você pode até esconder as coisas das pessoas do seu lado, você pode até achar que Deus não está fazendo nada, mas sempre fica aquela poeirinha na consciência. Não, olha, eu não consigo dormir bem, eu não consigo tratar aquelas pessoas do mesmo jeito, porque você sabe que você está errado. Existe uma paz específica para um caminho específico de pureza. Entendendo isso, eu quero introduzir você rapidamente ao livro de Salmos. Irmãos, eu amo o livro de Salmos, porque ele mescla teologia com canções. Ele pega aquilo que é a alma do ser humano, e eu não sei você, mas eu amo música. Eu, por exemplo, eu não consigo treinar na academia se eu não estiver ouvindo uma Oficina G3, um Rodolfo Abrantes. Eu não consigo, irmão, é impossível. Vou lá treinar só na força do ódio? Não, precisa ser força do ódio, mais um rockzão cristão pesado, é isso que eu preciso. Irmãos, o livro de Salmos, ele vai trazer profundidade teológica, bíblica, ao mesmo tempo que estamos diante de uma música que homens de Deus cantaram a Deus. É como se ao abrir esse livro, nós fôssemos uma pequena mosca que entra no quarto dos homens de Deus que estavam no seu momento devocional. Nós estamos vendo esses homens de Deus que estão na palavra de Deus, tendo o seu devocional com Deus, e nós podemos assistir aquilo e entender como eles eram profundos, mas derramavam a sua alma em canções. E nesse entendimento, o livro de Salmos, ele é dividido em 5 livros distintos. O primeiro livro é o livro da primeira coleção de orações de Davi, abrange os capítulos 1 ao 41, e temos o segundo livro, e aqui nós estamos, do capítulo 42 ao 72. Esse salmo é um salmo muito específico, porque ele é para o mestre de música, depois que Davi tinha cometido o adultério. Irmãos, preste muita atenção. Eu acho que você já sabe o pecado de Davi, mas deixa eu te relembrar a seriedade
do pecado de Davi e ao processo de purificação que ele se submete nesse texto, ao ponto de dizer: ei Deus, por favor, faz um milagre, cria em mim um coração puro. Ele, um dia, estava na sacada do seu palácio, e era a época que os reis saíam à guerra. Ele não foi para a guerra, ele ficou como quem estava no palácio, estava ocioso, não tinha nada para poder fazer, e ele vê uma mulher tomando banho na sacada. Ele vê essa mulher, o nome dela era Batseba, ele manda descobrir quem era, ele chama essa mulher para o seu palácio, ele se deita com ela. Mas Davi descobre então que Batseba estava grávida dele. O problema é que Batseba, ela já era casada. A partir daí, Davi ele cometeu até então um pecado, que é o pecado do adultério, mas vai piorar. Ele decide monitorar se o marido de Batseba, Urias, ele sabia ou não desse caso. Então ele chama Urias para um jantar. Ele pede os generais para ficarem de olho na posição estratégica de Urias. Na hora que Davi vê que ele não podia fazer mais nada, ele manda manipular a guerra. Ele diz: olha, coloquem Urias na frente da guerra. Ali na fileira de frente com outro exército, ele morreria. E é exatamente o que acontece. Davi não só cometeu adultério, mas agora cometeu manipulação, cometeu mentira e ainda assassinato. E aí, é nesse momento que nós chegamos nesse texto. E sabe quanto tempo se passou desde que Davi pecou até esse Salmo 51? Cerca de um ano. Durante um ano inteiro, Davi escondeu o pecado dele de Urias, escondeu o pecado dele de Israel, escondeu o pecado dele das outras esposas, mas Davi não escondeu o pecado dele de Deus. Nisso vem o profeta Natan. Ele faz um jogo de parábolas com Davi. Diz: Davi, um homem, ele era muito rico, tinha muitas ovelhas, muito gado, e tinha um outro que só tinha uma ovelha. Eles amavam essa ovelha. Esse homem foi, pegou a ovelha do pobre e matou para fazer um jantar. E Davi diz: olha, Natan, esse homem deve morrer. E Natan vira e fala: pois é, Davi, esse homem é você. Deus me mandou aqui para confrontar o seu pecado. E é nesse momento de arrependimento que Davi vai para o lugar secreto, que ele se derrama ao escrever esse salmo. E esse salmo é um salmo para um mestre de música. Isso significa que Davi compôs essa música enquanto ele se arrependia e publicou ela nos salmos oficiais de Israel. É como se Davi dissesse: ei, vocês estão vendo o tamanho do arrependimento, vocês estão vendo o tamanho do processo que eu me submeti. Então, assim como eu, pecador, segui esse modelo para repurificar o meu coração, é dessa mesma maneira que vocês têm que se humilhar e se quebrar diante de Deus, para que Deus crie em vocês um coração puro e um espírito estável. Esse salmo, ele é tão forte, mas tão forte, que muitos estudiosos chegam a dizer que esse é o salmo mais importante da Bíblia inteira. Alguns estudiosos dizem que esse salmo deveria chamar o guia de todo pecador. Sabe por quê? Quando nós abrimos esse salmo, nós não vemos a vida de Davi. É um espelho que nós vemos a nós mesmos. E, irmãos, se você é crente, nós vivemos uma séria crise. A crise da nossa consciência com a nossa fé. E quando abrimos esse salmo, a gente pode dizer: olha, não, que Davi cometeu um absurdo. Mas, irmão, a verdade é, ninguém vê, mas você tem esses momentos aqui com Deus também. Esse salmo é o nosso guia de arrependimento. Ao passo de que parece ter sido escrito esse salmo no momento que Davi estava sofrendo na sua alma, como se ele estivesse sentindo uma agonia na sua consciência. E entendendo isso, quero começar a expor com você esse texto. Quero que você releia comigo o versículo 1 até o versículo 2, que diz assim: tem misericórdia de mim, ó Deus, por teu amor, por tua grande compaixão, apaga as minhas transgressões, lava-me de toda a minha culpa e purifica-me do meu pecado. Primeiro ponto sobre a purificação do meu, do seu, do nosso coração, é que uma gota da misericórdia
apaga a multidão dos pecados. Davi, ele vem, ele diz: Senhor, tem misericórdia de mim. Diante de você, Senhor, estão as minhas transgressões, estão as minhas culpas e o meu pecado. Davi coloca os seus erros no plural. Olha, Senhor, eu tenho transgressões, eu tenho culpas e eu tenho pecados, mas eu clamo por algo que está no singular. É só uma coisinha: a misericórdia de Deus. Irmãos, a verdade, eu preciso dizer isso com você, é que o óbvio precisa ser dito. Sabe, nós chegamos num momento em que a nossa carne, ela nos sabota às vezes. E sabe o que o diabo vai tentar falar para você? Ei, não tem mais jeito para você não. Deus, ele não te ama mais. Esse erro aconteceu de novo. Deus, ele não... Será que você é crente mesmo? Será que Deus está do seu lado mesmo? Você nasceu do Senhor? Mas irmão, Davi, ele está aqui com seus pecados, que são como os fios de cabelos da sua cabeça, são incontáveis, mas ele clama por uma gota da misericórdia de Deus. Irmãos, preste muita atenção no que eu vou te dizer. Pecados confessados e arrependidos, existem duas condições: confessados e arrependidos. Nós não podemos cair no erro de crer que o oceano dos nossos pecados são mais poderosos do que uma única gota do sangue precioso de Jesus Cristo. Nós não podemos cair no erro de achar que o sangue de Jesus não é suficiente. A palavra de Deus diz, 1 de João, capítulo 1, versículo 8: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos purificar de toda impureza. Irmãos, a verdade é que o santo, muitas vezes, ele não é alguém que é totalmente santo, irmão. Se eu falasse para você que eu sou totalmente santo, eu estaria mentindo. Se você me dissesse que você não tem dificuldades, você estaria mentindo. Mas sabe, o pastor Márcio tem uma frase que muitos aqui já conhecem: o santo não é aquele que nunca peca, mas aquele que se lava todos os dias. Irmão, deixa eu te falar, não existe mais condenação para mim e para você. Romanos capítulo 8, versículo 1: porque não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Sabe o que a gente precisa fazer então? O problema é que muitos aqui vivem um evangelho legalista. Sabe por quê? Alguns creem na palavra que diz, olha, não faça isso, mas não creem na mesma palavra que diz, mas se nos aproximarmos do trono da graça, receberemos graça e misericórdia, que vai nos auxiliar no momento da dificuldade. Irmãos, o evangelho é o evangelho do arrependei-vos, mas tem a parte de crer que Cristo já fez. Irmão, deixa eu te falar, tem gente aqui que está com vício, está cheio de cadeia. Você fica, Senhor, quando que eu vou conseguir vencer? Senhor, eu me sinto culpado. E sabe por que eu estou falando isso daqui? Tem muita gente que tem uma mania. A pessoa peca, e sabe o que a pessoa faz? Ela pensa assim, eu pequei, sabe, eu acho que eu não vou mais no culto não, eu vou ficar em casa, eu acho que hoje não é para mim. Não, eu pequei, mas eu acho que eu não devo mais continuar num GC, eu acho que, eu não sei, olha, eu vou parar de ler a Bíblia todo dia, eu vou parar de orar, porque sabe, eu estou com vergonha de ir diante de Deus. Irmão, é justamente o contrário. Quanto mais quebrado você tiver, mais você precisa se aproximar de Jesus. Não corra dele quando você pecar, corra para ele. Tem gente correndo de Jesus e falando, olha, não é mais para mim. Tem um tal de uma pessoa, uma ovelha que vem para a igreja, a pessoa cai, faz tudo de errado, aí vai para o mundo. Aí a pessoa fala assim, pastor, eu desisto agora de ser crente. Eu falo assim, meu irmão, volta. A pessoa fala assim, não, velho, eu estou voltando. Irmão, tal do estou voltando é a mesma coisa de assim, eu sei que eu errei, eu sei que Deus pode me curar e me tratar, mas eu vou ficar dando uma desculpa para ficar em cima do muro. Irmão, deixa eu te dizer um negócio. Deus mandou dizer para você que caiu em pecado hoje, você que está com a consciência batida, você que se arrependeu de verdade. Eu não estou falando de um evangelhozinho coach aqui para você, Jesus é bom, misericórdia, não. Eu estou falando de
arrependimento na alma pelos seus pecados. Deus manda eu te dizer que se Ele levou sobre si todas as nossas transgressões, o castigo que nos traz a paz vem para nós, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando o diabo vier dizer: ei, não, você não vai buscar Deus hoje, olha o que você fez. Você vai falar assim: diabo, deixa eu te falar um negócio, olha ali para a cruz, olha ali para a cruz, sabe o que tem ali? O meu pecado que perfurou a mão direita de Jesus, o meu pecado que perfurou a mão esquerda de Jesus, e Ele já levou sobre si, meu irmão. A realidade é que por vezes nós entramos num limbo, num ciclo de culpa, cair de novo no mesmo pecado, um arrependimento, e voltamos à culpa e não saímos desse lugar, irmão. Só tem um jeito de te libertar da culpa. 1 de João 4, a palavra diz: porque o perfeito amor lança fora todo medo. A partir do momento que você entende que Jesus levou sobre si, você se humilha, você se quebranta, você chora, mas aí a paz de Deus vem e inunda seu coração. Você entende que Deus não é o chefe do universo, o patrão do universo, que você é um funcionário que tem que apresentar uma meta para Ele. Não, Ele é um Deus que é Pai. Ele nos exige santidade, mas não só Ele exige santidade, mas todo dia Ele fala assim: ei filho, é só uma gotinha do meu sangue que pode te limpar hoje. Deus está falando: eu quero uma igreja mais limpa, mas só tem como lavar as vestes se for no sangue do Cordeiro. Só tem como acessar esse lugar de misericórdia se for em Jesus. E a realidade é que a gente tenta, por vezes, pegar e dizer: não, Deus, eu vou fazer tudo o que o Senhor quer agora. E sabe o que acontece? A nossa carne dá uma rasteira em você. Mas se o sangue de Jesus cair, você pode voltar ao primeiro amor, você pode voltar a um lugar de intimidade, você pode retornar a um lugar que você não deveria ter saído. A pergunta é: por que você está tentando voltar para esse lugar na força do seu braço? É pelo sangue de Jesus, é clamando por misericórdia, é num lugar de intimidade. Mas eu quero ler com você o versículo 3 ao versículo 5, que diz assim: pois eu mesmo reconheço as minhas transgressões, e o meu pecado sempre me persegue. Contra ti, só contra ti, pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Segundo ponto, irmãos, Davi vai para um novo estágio da sua purificação, e esse segundo ponto é: reconheça o pecado sem usar desculpas. Davi não tem rodeios na fala dele. Davi, ele diz: Senhor, os teus decretos são justos, o que o Senhor diz que eu estou errado é verdade mesmo. Davi não vira no arrependimento dele e fala assim: Senhor, eu pequei, vírgula. Não tem uma vírgula, é um ponto final. Eu pequei, ponto final. Ele não vira e diz: Senhor, eu pequei, vírgula, mas. Não, Davi vira e fala: eu pequei, pronto, acabou, o Senhor está certo. Irmão, sabe qual que é a verdade? Um negócio que eu tenho raiva disso. Quando eu era criança, acontecia de pegar lá, meu pai e minha mãe chamavam uma pessoa para ir para minha casa. Primeiro que a pessoa meio que se autoconvidou. Dá uma raiva desse negócio também. Aí você já fica bolado. Aí a pessoa vai para sua casa, aí leva um filho pequeno, endemoniado. Aí sabe o que o menino endemoniado faz? Ele quebra a casa inteira, ele quer mexer no seu videogame, ele quer deitar na sua cama. Você fica lá: meu Deus, eu vou assassinar essa criança. Aí na hora que o menino quebrou a casa inteira, quebrou um copo de vidro, caiu um prato no chão, tá todo mundo tentando jogar eles para fora, a pessoa chega na porta e fala assim: desculpa qualquer coisa, viu? Desculpa qualquer coisa, minha mão na sua cara, capeta.
desculpa qualquer coisa. Eu perdi 1/3 do meu dia por esse menino que foi correndo, parece o diabo da Tasmânia lá, daquele desenho lá, no paraquedas. Não dá raiva disso? A pessoa não vira e fala, ó, desculpa, eu não sei controlar meu filho. Não é difícil falar isso? Acho que não é. Irmão, a verdade é que sabe como é que a gente está pedindo perdão para Deus? Tem gente tendo um arrependimento de desculpa qualquer coisa. Senhor, olha, eu pequei, mas sabe, olha o que fizeram comigo. Senhor, eu pequei, mas sabe, eu chego do trabalho cansado, aí o celular fica ali bobeando. O Senhor sabe que é difícil. Senhor, sabe, eu pequei mesmo, mas sabe, também a fulano não está fazendo certo não. Irmão, toma vergonha na sua cara. A gente tem que ser sincero e falar, Senhor, ninguém tem culpa a não ser de mim mesmo. Davi podia virar e falar assim, Deus, ó, eu pequei, mas também colocar uma tia pelada na frente do meu palácio tomando banho, aí é demais, né, Jesus? Ele podia ter falado, mas não, ele não fala que a culpa é de Batseba, ele não diz que a culpa é que o vidro dela estava aberto. Não, sabe o que ele diz? O Senhor tem razão, os teus decretos são justos, eu pequei, e ponto final, irmão. A verdade é que Deus, ele dá ordem para a estrela parar, ela para. Deus dá ordem para o sol parar, ele para. Deus pede para os pássaros cantar, eles cantam. Mas aí, na hora da gente obedecer, a gente é a única coisinha do universo que é perfeita. A gente erra e sempre tem um leque de desculpas na mão. Não, irmão, toma vergonha. Eu digo isso daqui para absolutamente qualquer tipo de pecado. Sabe por quê? É por isso que muita gente não quer seguir Jesus de verdade. É porque antes de Deus te curar, Ele tem que te ferir. Você quer ser curado do seu pecado? Você quer ser santo? Primeiro você vai ter que abrir mão das suas desculpas e se prostrar aos pés de Jesus, clamando por misericórdia verdadeira, falando, Senhor, a culpa não é do que a minha família fez comigo, a culpa não é dessa pessoa que apareceu na minha vida, a culpa não é do celular, a culpa é minha. É aí que Deus te cura. É aí que Deus pode transformar. Sabe por que tem gente que não é transformado do pecado? Porque vive usando muleta. Quem vive usando muleta não está pronto para um milagre da perna ser restaurada. A gente está dando rodeios. Meu irmão, a gente tem que se arrepender do nosso arrependimento, porque ele é tão superficial, ele é tão banal. A gente acha que arrependimento é, sabe o que? É vir num culto e na hora do louvor fala assim, Senhor, eu pequei, viu? Antes de eu levantar a mão aqui, só perdão aí e tal, vou tentar melhorar, velho, tamo junto, RS. Irmão, deixa eu te falar, qual que vai ser o dia que Deus vai ter a alegria de ver eu e você aqui num culto público, ajoelhado, chorando, falando, Senhor, eu estou cansado de viver essa mesma vida, eu quero reconhecer o meu erro, e eu quero verdadeiramente ser transformado. Qual que vai ser o dia que o seu arrependimento vai ser maior do que o seu orgulho? É pesado falar isso, não é? Mas irmão, todos os avivamentos da história aconteceram dessa maneira. Chega em Atos capítulo 19, o povo na cidade de Éfeso vinham às praças públicas confessarem os seus pecados, e demônios eram expulsos. Os aventais de Paulo curavam. Irmão, a gente quer avivamento, mas a gente não quer arrependimento. A gente quer que Deus mexa na nossa vida, o Espírito Santo entre, mas para Jesus entrar, a gente tem que chutar a porta para o diabo sair. Eu não estou dizendo que não seja fácil para você, eu estou te dizendo que existe um Deus sobrenatural nessa noite, e aqueles que confessam os seus erros, a palavra diz que em nós, em você, habita o Espírito Santo, que é poderoso e ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. Irmãos, nós não temos dimensão do poder de Deus que pode sair de mim, de você, se a gente simplesmente se arrepender. Nós precisamos entender que o problema de muitos que estão aqui nessa noite não é o pecado deles, é a falta de reconhecimento honesto do pecado deles. Muitas vezes eu vi na minha própria caminhada cristã que desde o início aquilo que eu tratava de uma maneira
que era algo que a gente empurra com a barriga, a gente fica postergando aquilo, fica meio que enrolando Deus. Os pecados que eu enrolava com Deus, eles só foram virando uma bola de neve, até o dia que o próprio Deus teve que virar para mim e dizer: olha, sabe por que está essa bola de neve? É porque você não reconheceu desde o princípio. A gente tem a síndrome de Adão, a gente peca, mas é o nosso pior pecado, irmão, não é o pecado que a gente comete, é que a gente foge dos passeios diários com Deus, que são o único lugar que Deus pode nos curar. Irmão, é tempo de entender a verdade, e não correr de Deus, mas correr para os braços daquele que sustenta todas as estrelas na palma de suas mãos, aquele que diz: ei, venham a mim os que estão cansados e sobrecarregados. Tem gente aqui que está cansada e sobrecarregada, sabe por quê? Porque não foi ao lugar certo tirar o fardo do pecado das suas costas. Mas essa é uma noite de libertação. Deus vai libertar você da sua culpa, Deus vai libertar você do seu pecado. Basta reconhecer, se humilhar aos pés do Salvador, e Ele vem nos socorrer. A graça de Deus é um oceano e nele nós estamos afogando. Mas eu quero ler com você o versículo 6. Nós temos que orar, irmãos, de uma maneira que nós vamos reconhecer o nosso pecado de uma maneira tão clara na Bíblia. O filho pródigo, ele disse: pai, pequei contra o céu e contra ti, não sou mais digno de ser chamado teu filho. E isso me veio à mente agora, mas sabe o que Deus disse depois? Ponham uma roupa nele, porque esse filho estava morto e voltou à vida. Irmão, a gente não tem noção do amor que Deus nos recebe quando a gente chega na presença dele com uma oração quebrantada de verdade. Versículo 6 diz assim: sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. Terceiro ponto: peça a mudança daquilo que ninguém vê. Davi, ele declara aqui, esse terceiro estágio, em que ele quer voltar a um lugar de pureza no seu coração. Ele diz: Senhor, o Senhor tem um modo que o Senhor gosta de operar. Sabe o que te agrada de verdade? Ele diz, olha, você deseja a verdade, é no íntimo, é no coração. E você deseja, na verdade, a sabedoria aqui dentro. Davi está pedindo uma transformação que não é aparente, é no nível da sua alma. Ele está falando: Senhor, o Senhor tem prazer na verdade, que não é uma mera religiosidade para fora, não, é no coração que o Senhor quer me ensinar. O Senhor quer mudar não a minha aparência para os outros, mas a fonte de tudo aqui dentro. Irmãos, um dos passos do arrependimento é a gente começar a pedir a Deus para Ele nos transformar daquilo que ninguém vê, e só Deus vê. Sabe por quê? Permita-me fazer um paralelo aqui bem rápido. Sabe o que diferenciou Davi de Saul? Vamos analisar os pecados de Saul e os de Davi, e a gente vai descobrir que os pecados de Davi foram 100 vezes piores. Saul cometeu 2 pecados. Ele ofereceu um sacrifício um pouquinho adiantado antes de Samuel chegar. E Saul, numa guerra, ele não matou todas as ovelhas, os bois e as pessoas que Deus tinha mandado. Ele deixou sobrar alguns poucos, um ou outro, que ele deixou. Mas sabe o que a Bíblia diz sobre Saul? Que Saul foi rejeitado por Deus. Agora vamos pegar os pecados de Davi. Davi, ele foi um adúltero, um manipulador, um mentiroso, assassino, que reinava no trono de Deus, enquanto durante 1 ano esteve escondendo o seu pecado. E sabe o que a Bíblia diz? Que Davi é homem segundo o coração de Deus, e Jesus é filho de Davi. Você sabe por que disso? Parece algo contraditório, parece algo que não faz sentido, mas sabe por quê? Se você abrir a sua Bíblia, lá em 1 Samuel, capítulo 15, que é o arrependimento de Saul depois desses 2 pecados. Sabe como é que é o arrependimento de Saul? O, entre aspas, arrependimento de Saul. Saul vira para Samuel, numa situação muito parecida com Davi, em que um profeta vai e profetiza que ele tinha pecado.
Saul vira para Samuel e diz assim: Samuel, eu pequei. Parece que Saul se arrependeu. Mas sabe o que Saul diz? No mesmo versículo, ele diz: agora volta comigo, Samuel, e me honra na frente das autoridades de Israel. Em outras palavras, o arrependimento de Saul era baseado só quando a reputação dele estava em jogo. Era um arrependimento que era de aparência. Mas sabe o que Davi está fazendo aqui? Davi está pegando a confissão do seu pecado, está tornando algo público em todo Israel, e ele está dizendo: Senhor, o Senhor não quer saber da minha aparência na frente das pessoas. O Senhor não quer saber da minha reputação na igreja. O Senhor não quer saber da minha reputação diante do meu pastor. O Senhor não quer me ensinar a verdade no meio do meu grupo de amigos. Não, o Senhor quer mudar é o meu coração, onde ninguém está vendo. Irmãos, tem muita gente com arrependimento falso. O arrependimento falso é a pessoa que se arrepende só quando o pai e a mãe descobrem. É a pessoa que só se arrepende quando o pastor descobre: não, eu vou falar porque senão o pastor vai saber o que ele vai fazer. Não, o que vão pensar de mim na igreja? Irmão, eu não estou nem aí para a minha reputação. O arrependimento verdadeiro é joelho no chão e falar assim: Senhor, eu não estou nem aí do que os outros pensam de mim, mas a sua opinião a meu respeito, Senhor, a respeito do meu coração, isso é o mais importante que eu tenho. É um lugar onde a gente não quer mudar para inglês ver. A gente não quer mudar para os outros elogiar e falar assim: nossa, como ele é crente, né? É uma bênção de Jesus. Ah, que coisa linda. Nossa, filhinho do papai. Não, irmão, de verdade mesmo. A gente tem que entender de uma vez por todas que a opinião de Deus é mais importante. Tem gente que se arrepende por causa da opinião dos outros. Sabe o que me machuca? Quando eu venho e eu começo a ferir o coração de Deus. O temor do Senhor é justamente isso. O temor do Senhor é um medo santo de ferir a palavra de Deus. É um medo que é baseado em amor. Eu amo tanto a Deus, eu amo tanto em ter um coração agradável a Ele, que se eu ferir isso, eu vou ficar mal. Não porque Deus pode jogar um raio na minha cabeça porque eu pequei. Não por causa das consequências do meu pecado, mas por causa de onde meu coração está indo. Irmão, deixa eu te perguntar: como está o seu coração aos olhos de Deus nessa noite? Se Deus olhar para o seu coração agora, o que Ele vai ver? Se Deus olhar agora, a motivação no íntimo, o que Ele vai perceber? Pois é, irmão, é isso aí que devia gerar em nós tristeza e arrependimento. Não a opinião das outras pessoas. O hipócrita, ele fala assim: Senhor, lava as minhas vestes. Sabe por quê? As vestes, a roupa é algo que está todo mundo vendo. Eu vou mudar porque senão vão ver que eu estou sujo. Mas alguém que é puro de coração fala: Senhor, por favor, cria em mim um coração disposto a te obedecer. Me ensina no meu coração. Eu estou cansado de ser assim, e eu quero fazer isso porque eu te amo. Eu estou cansado de ser essa pessoa. Eu estou cansado de ter esse pecado. Eu estou cansado de ter esse erro, porque eu te amo demais para ficar assim. Eu quero que o meu coração seja um sacrifício vivo, um altar que queima constantemente. Está entendendo a diferença? Pois é, o problema é que a gente, como Saul, somos muito bons para nos arrepender quando mexe na nossa reputação. Mas como Davi, somos ruins para expor o problema e dobrar os joelhos e chorar pela fonte do nosso coração. Um dos animais que mais mata hoje, você sabe qual que é? Alguns pensam que é um tubarão, é um elefante, é uma onça, mas sabe qual que é o animal no mundo que mais mata hoje? É o mosquito. É um negócio pequenininho, bobo, que ninguém vê, que vai lá e pode te matar. Irmão, tem muito crente morrendo espiritualmente por causa de um negocinho desse tamanho, que ele se nega a ver, que é a fonte do coração no secreto. E isso está matando alguns por dentro. Mas irmão, Deus quer mudar os caminhos do nosso coração nessa noite. Deus, Ele não só te confronta, mas Ele te conforta. Ele não só te manda se arrepender, mas Ele derrama graça
E deixa eu te falar, ele é manso e humilde de coração. Existe um novo coração sendo derramado aqui nessa noite. E só quem acessa esse lugar, que não é fácil, irmão, não é gostoso. Não é gostoso dobrar o joelho e chorar, não é. Mas é só quem vive isso que vai acessar um novo coração dado pelo Senhor. Quero ler com você o versículo 7 até o 12, que diz assim: purifica-me com hisopo e ficarei puro, lava-me e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria, e os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga as minhas iniquidades. Cria em mim um coração puro, ó Deus, e renova dentro de mim um espírito estável. Não me expulses da tua presença, nem tires de mim o teu Santo Espírito. Devolve-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com o espírito pronto a obedecer. Quarto ponto: um relacionamento que nos limpa, renova nossa alegria na salvação e restaura a nossa obediência. Aqui, Davi, ele expressa nesse texto uma base de um relacionamento com Deus. Ele está clamando desesperadamente com uma frase do Antigo Testamento, em que ele traz: olha, Senhor, não tires de mim o seu Espírito. Se nós olharmos para o Novo Testamento, nós podemos ver Paulo dizendo em 1 Tessalonicenses 5:19: não apagueis o Espírito. Paulo em Efésios 4, versículo 30 diz: não entristeçam o Espírito Santo que habita em vocês. E ele traz essa ideia de um relacionamento com Deus, em que o Espírito Santo habitava nele. E no Antigo Testamento, o Espírito Santo, ele não morava em ninguém, ele visitava. E quando alguém era ungido por Deus, essa pessoa ficava com o Espírito Santo, e dependendo da gravidade do seu pecado, o Espírito Santo poderia ser removido. Mas em Cristo Jesus, irmãos, nós temos uma certeza: Ele está conosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Existe um relacionamento com Deus, que Deus não desiste de você, em que o Espírito Santo, embora vez ou outra eu e você venhamos a entristecer o Espírito Santo, sabe o que Ele faz? Eu vou mudar as coisas de lugar aqui dentro, eu vou santificar Ele, eu vou transformar Ele. E à medida que Ele se relaciona comigo, à medida que Ele tem um relacionamento ativo comigo e me prioriza dentro dEle, ali eu posso fazer todas as coisas dentro dEle. Irmãos, a verdade é que, sabe, ou o nosso pecado nos afasta da vida com Deus, ou a nossa vida com Deus nos afasta do nosso pecado. Pode pegar, todo momento que você caiu em pecado, sabe o que aconteceu antes? Você perdeu esse lugar aqui, ó. É Jesus no Getsêmani que diz: Pedro, vigiem e orem, para que não caiam em tentação. A verdade, irmãos, é que para a esmagadora maioria desse auditório, um relacionamento com Deus deixou de ser prioridade há muito tempo. E nós temos vez atrás de vez entristecido o Espírito Santo. E às vezes, sabe o que acontece? As pessoas vêm e dizem: olha, eu não estou me sentindo muito bem, parece que tem um negócio estranho, parece que eu não estou bem. Irmão, sabe o que é? Muitas das vezes é o Espírito Santo dentro de nós nos incomodando, porque a fonte do nosso coração não está certa, e ele está triste, porque o Espírito Santo é uma pessoa falando: olha, eu não acredito que você está tendo condições de viver um cristianismo desse jeito. Mas esse relacionamento, ele gera uma limpeza diária. Davi tem clara percepção de que o pecado nos contamina e nos deixa sujos, mas ele mostra aqui, quando ele diz: purifica-me com hisopo, que Deus, quando ele se relaciona com Deus, Deus vai limpá-lo de dentro para fora. O hisopo era uma planta no Antigo Testamento, você pode ver em Levítico 14, versículo 6, que era usada sobre leprosos, em que eles precisavam passar por um ritual de purificação, ou mesmo um defunto, alguém que estava morto, e por meio dessa planta que havia no deserto,
Se você já viu o filme de faroeste, daquela bola de pelo que fica caindo de um lado para o outro, aquilo é hisopo. Essa planta, ela era utilizada na lei de Moisés como uma maneira de limpar os defuntos ou os leprosos. Irmãos, deixa eu te falar, quando nós nos relacionamos com Deus, Jesus vem e Ele nos lava. Ele lava o nosso coração. Ele tem uma limpeza que é completa, porque nós não sabemos o tamanho do nosso pecado, mas Ele vem, Ele fala assim: filho, isso daqui está errado, deixa que eu te ajudo. E Ele limpa, Ele passa, e Ele vem limpando toda a nossa alma. Existe um lugar que eu e você precisamos voltar, que é uma limpeza que Deus está oferecendo, mas só tem um lugar que é esse. Não é ouvindo frase na internet de como ser um cristão melhor, não é aprendendo teoricamente como ser crente, é vivendo na prática. É um relacionamento que Deus nos limpa. E Davi demonstra esse conhecimento, porque ele admite que se ele fosse lavado pelo Senhor, mais alvo do que a neve ele ficaria. Isaías diz que por mais que os seus pecados sejam vermelhos como a escarlate, por meio do servo sofredor, irmãos, mais brancos do que a neve eles se tornariam. Jesus quer limpar a podridão, a vermelhidão do nosso coração, e a limpeza dele é completa. Ele tem cabelos brancos, olhos como chamas de fogo, uma veste branca. Ele tem essa santidade para nos oferecer. Por isso que precisamos estar na presença de Deus. E a minha pergunta para você é: qual é a última vez que a santidade de Deus te constrangeu? Qual foi a última vez que você entendeu a santidade de Deus? Isso constrangeu você ao ponto de Deus te santificar por dentro? É sobre isso que Davi está falando. E esse relacionamento, ele devolve a alegria da salvação. Davi não está falando: Senhor, me devolve a salvação porque eu pequei. Davi está dizendo: eu perdi a alegria de ser um salvo. Irmãos, tem muita gente aqui hoje que é salvo, mas perdeu a alegria de ser salvo, que sabe que está com o nome escrito no livro da vida, que Jesus salvou ele, mas ele está triste, sabe por quê? Quando nós pecamos, nós perdemos uma alegria que o Espírito Santo nos concede. Mas, irmão, eu quero dizer aqui para pessoas que estão desanimadas, estão entrando em depressão, não tem ânimo mais nenhum para fazer nada. Sabe qual que é o seu ânimo? A alegria da salvação. Nós éramos condenados, mas Jesus desceu do céu e nos salvou. Jesus, Ele oferece uma salvação que é gratuita. Essa salvação não é um mero ato que acontece uma vez na sua vida, não. Todos os dias, irmãos. Paulo diz: olha, pensem nas coisas que estão no alto, onde Cristo está sentado. Existe um convite do céu para nós pensarmos todos os dias, meditar na palavra, um relacionamento com Deus, oração. Isso nos devolve a alegria. Existe alegria espiritual. Existe alegria que não vem de um carro que você compra, não vem do dinheiro que cai na conta, não vem de um prazer rápido, fácil e fútil sexual. Vem por meio do Espírito Santo de Deus, e Ele nos dá a alegria não humana, mas do Senhor. Existe um renovo de alegria, mas Ele nos restaura a obediência. Davi, ele diz claramente no versículo 12, que ele quer ser sustentado com o espírito pronto a obedecer. E aqui nós já vamos encerrar. Irmãos, Davi, ele está pedindo: Senhor, me faça te obedecer. Tem um estudioso chamado Thomas Alexander, que ele faz uma ilustração do que está acontecendo nesse texto, e ela me tocou profundamente. Ele mostra que Davi, ele pecou e ele caiu. Mas a partir do momento que ele cai, ele entende que ele não consegue mais ficar de pé. É como um pai. Você já viu um pai de menino pequeno? Sabe o que pai de menino pequeno faz? Ele está lá com o menino quer lá pular do sofá. Aí tá: não, você não vai, você vai machucar. Não, papai, eu quero. Aí você fica lá: meu Deus, tomara que caia, né? Tomara que racha a cara no chão. Aí o menino está lá fazendo pirraça. O que o pai faz? O pai vai lá e fala assim: vai então. Aí o menino vai lá, pá, cai no chão. Aí o pai: eu não te falei que você ia cair? Esse teólogo diz que é exatamente isso que Deus fez com Davi.
Davi, ele cai, mas a partir do momento que ele cai, ele entende a completa dependência de Deus. Irmão, deixa eu te falar. Bendita seja a queda que você já confessou, já se arrependeu, mas que vem vez ou outra na sua mente. Sabe por quê? Ela te lembra da sua dependência de Deus. Você não consegue se santificar, você não consegue ser crente de verdade, nós não conseguimos viver uma vida em completa obediência a Deus. Mas no momento que a gente para de depender da força do nosso braço, nós dependemos da graça de Deus. É aí que, quando somos fracos, que nos tornamos fortes. É no momento em que nós entregamos o controle para o Espírito Santo e não mais para a gente, que a gente deixa de confiar na nossa capacidade de decidir. É aí que Deus nos torna mais santos. Irmãos, se você não vence pecado na força do braço, pecado é vencido na força do Espírito Santo de Deus. É só Ele, é só Ele. Eu quero, para encerrar, só ler o versículo 10 com você, que diz: cria em mim um coração puro, ó Deus. Quinto e último ponto: Deus quer te dar um novo coração. Davi pede um milagre. Ele diz: Senhor, cria em mim. Essa palavra hebraica, cria, o verbo hebraico bará, que lá em Gênesis 1 diz que no princípio criou Deus os céus e a terra. A palavra hebraica bará significa criar a partir do nada, criar sem uma fonte material. Deus criou os céus e a terra e não tinha matéria-prima. Deus criou a partir do nada. Davi está pedindo um milagre. Senhor, cria num milagre sobrenatural um coração novo em mim. Pela fé eu acesso um novo coração que o Senhor pode criar. Irmãos, é Jesus que, conversando com Nicodemos, ele diz: Nicodemos, ninguém pode entrar no reino de Deus se não nascer da água e do Espírito. O Espírito Santo, Ele nos oferece nessa noite um novo coração. Quantos recebem essa palavra?